Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o Diácono Gilson, seu irmão em Cristo Jesus, do canal Comunidade dos Discípulos. Aleluia! Nessa tarde eu quero pedir licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está, para que a gente possa aqui meditar na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço a Deus que esta palavra possa tocar no teu coração, tocar na sua vida e que você possa ser edificado, exortado, consolado por esta palavra e que você decida seguir a Cristo como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, eterno, soberano, nos colocando na Tua presença nessa tarde. Pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas falhas em alguma coisa que pecamos contra Ti, palavra, pensamento, desejos e vontades, Senhor. Tira de nós, ó Pai, o que não Te agrada, limpa nosso coração, muda o nosso jeito de ser, nos faz um vaso novo, um vaso, Deus, nas Tuas mãos, para ser usado segundo o Teu propósito e o Teu querer, para benefício do Teu reino, ó Pai, em nome de Jesus. Que eu diminua, Tu cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos. O que nós vamos falar aqui se encontra em alguns capítulos do livro de Juízes, meu querido. Eu quero aqui falar do capítulo 17 ao 21, algumas coisas que ocorreram neste período, aleluia, a qual aqui ocorrera no livro de Juízes, né? É um livro, aleluia, que nos fala da rebeldia, né, do povo que Deus tira do Egito após eles entrarem na terra prometida, após eles dividirem a terra, aleluia. E aí Moisés já tem morrido e também Josué morre e esse povo fica sem uma liderança, sem alguém para os conduzir. Mas eles estão cientes da palavra de Deus, do ensinamento de Deus que Moisés passou, que Josué passou. Eles têm conhecimento da verdade, dos ensinamentos, dos preceitos, dos mandamentos do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Esta época aqui de Juízes, meu querido, ocorreu entre os anos 1380 e 1050 antes de Cristo. Foi um tempo de moral e muita tristeza, né? Muita tristeza, confusão, apostasia, degradação, né, moral. Eles se desviaram da presença do Senhor. Nesta época também não havia rei, né? Após a morte de Josué não havia rei em Israel. A gente vê isso em Juízes 17, verso 6, e Juízes 21, verso 25. A desobediência a Deus ia custar para eles muito caro, né? Porque Deus traria sobre esse povo dele, traria sobre o povo o quê? Opressão, morte e degradação espiritual. Se eles obedecessem, Deus traria sobre eles a bênção, a prosperidade, a paz para com as nações ao seu redor que conviviam com eles ali também. Vamos primeiramente, meu querido, antes da gente abordar esse texto, eu quero aqui
me reportar a Deuteronômio, que vai falar de algumas coisas. Deuteronômio, capítulo 28, vai falar sobre a bênção e maldição. Antes da gente adentrar nessa questão. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Exatamente, meu querido. Aqui em Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler, que vai falar sobre as bênçãos e a maldição. Bênção quando o povo obedecia, maldição quando o povo desobedecia a Deus. Veja o que diz a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. As bênçãos. Bom, meu querido, aqui, Deuteronômio faz parte dos 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, a Torá para os judeus. Deus liberta o povo da escravidão do Egito, que estava ali 430 anos escravos, na mão dos egípcios, e Deus, após o povo clamar, pedir por um libertador, Deus usa a vida de Moisés e tira esse povo da escravidão do Egito e coloca eles então para ali ser guiado, orientado por Moisés. E Deus então vai falar alguns requisitos, algumas coisas que eles tinham que fazer, eles tinham que estar na linha, andando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o ensinamento do Senhor, porque se eles assim fizessem, receberiam bênção sobre ele. Mas quando eles desobedeciam, então vinham as consequências da desobediência. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. Aleluia. As bênçãos sobre os obedientes. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, com igualmente as colheitas da tua terra, e os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, e mais por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor enviará bênção aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. O Senhor, teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. O Senhor fará de ti seu povo santo, exatamente como se prometeu sobre juramento. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos seus caminhos, então todos esses povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome do Senhor, e terão pavor de ti. O Senhor te abençoará grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas tuas crias, dos teus rebanhos, nas colheitas, abundantemente da tua terra, generosa nesta terra que o Eterno, sobre juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te cobrirá o céu de depósitos do teu tesouro, para dar chuva à tua terra no seu tempo e abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor fará de ti o cabeça das nações e não a cauda.
se obedeceres aos mandamentos do Senhor, o teu Deus, que neste dia te ordeno para guardares e cumprir. Sendo assim, estareis sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, aqui a gente vê um relato sobre a questão da obediência. Então, se o povo obedecesse, eles seriam, aleluia, recompensados pelo Senhor, né? Tudo que eles fizessem, as crias deles seriam nasceriam saudáveis, elas se multiplicariam, eles seriam na cidade abençoado. Então Deus vai aqui, está aqui dizendo para o povo, dizer, olha, se vocês permanecerem na obediência da minha palavra, eu vou abençoar vocês. Vocês serão fartos, vocês terão prosperidade, mas isso depende de como vocês estão andando comigo, estão vivendo comigo, se verdadeiramente vocês estão na minha palavra. Aleluia. Então Deus faz essa promessa para esse povo, né, de serem cauda. Agora, o que é ser cauda e não cabeça, meu querido? É ter aquela liderança que se imponham, né? Não é que você vai ser escravo, é que você, agora Deus vai te colocar ali como o cabeça, como um líder, né? Que sabe tomar as decisões corretas, que sabe se conduzir de forma correta diante do povo, da sociedade. Você vai ser um líder, aleluia, que Deus vai dar sabedoria para você, né? As bênçãos. Você vai ser cabeça, é uma nação que vai ser cabeça e que as outras nações vão olhar e vão pedir o quê? Conselho. Então existe essa questão da bênção sobre a obediência. Agora também existem as maldições decorrentes da falta da obediência, né? Da rebeldia, que está também em Deuteronômio capítulo 28. É muito extenso, irmão. Aqui está no versículo 15, essa questão da desobediência. Eu vou ler alguns trechos, né? E tentar aqui falar, antes da gente realmente entrar naquilo que eu quero falar. Que esse texto é só para a gente poder ter uma noção daquilo que nós vamos, aleluia, falar. Contudo, se não obedeceres, a questão agora da desobediência. Contudo, se não obedeceres a palavra do Senhor, teu Deus, não sendo zeloso, cumprindo de todos os seus mandamentos e decretos que neste dia te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Quais são? Maldito serás na cidade e amaldiçoado será o campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito os filhos do teu ventre e os filhos de tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito soado ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldições, confusão, repreensões de tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentinamente ruína por causa da malignidade das tuas ações pelas quais me abandonaste. O Senhor te encherá de doenças e as banir da boa terra, está entrando para que nela tomares posse. O Senhor te ferirá com doenças devastadoras, febres e inflamações, com dores abrasadoras e seca com ferrugem. Mofo que se infectarão até as morras. O céu sobre ti, sobre tua cabeça, se tornará como bronze, e o chão debaixo dos teus pés como ferro. O Senhor transformará a chuva da tua terra em cinza e em pó, que descerá do céu sobre ti, até que fiques completamente em ruína. Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos, é muito extenso. Ele vai até... são vários versículos e eu não vou ler todo, porque o que eu pretendo falar é muita coisa, e aí vai acabar uma live de quase 2 horas, 3 horas,
e aí não tem sentido eu falar tudo, é só os irmãos lerem essas passagens que está em Deuteronômio, capítulo 28, do primeiro capítulo vai até, louvado seja Deus, até o versículo 14, a obediência, e da desobediência, Deuteronômio 28, versículo 15, até o verso, aleluia, 44, vai falar dessa questão da desobediência. Lembrando que Paulo vai falar dessas maldições em Gálatas 3,13. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus queridos, aqui foi algo que Deus falou ao povo quando eles estavam saindo ali da escravidão do Egito. Deus então disse para eles: olha, agora se vocês andarem no caminho, na coisa certa, eu vou abençoar vocês. Mas se vocês andarem desgarrados, fazendo o que vocês querem, então vai vir essas maldições. Veja, meu querido, que o que eu vou trazer aqui, esses líderes, Moisés, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, aleluia, Josué, louvado seja Deus. E aí, o que acontece, irmãos? A palavra de Deus diz que Josué governou durante algum tempo, mas chegou o tempo da velhice e Josué ficou velho, então entrega ali, morre, e ele então, alguém vai ficar líder desse povo israelita. Porém esse povo, por não ter um rei, por não ter um líder, eles começam a fazer o que eles querem. Eles começam a andar de qualquer jeito, mesmo eles sabendo da palavra de Deus, mesmo conhecendo os decretos, os mandamentos, os preceitos do Senhor, eles começam a andar de qualquer jeito, porque eles fazem aquilo que dá no seu coração, na sua mente. Eles começam a se prostituir, eles começam a desandar completamente, meus queridos. E é aqui que nós queremos entrar. Em Juízes capítulo 17, do capítulo 17 até o 21, nós vamos ver uma degradação moral, uma apostasia tremenda do povo de Deus, do povo de Israel, do povo que Deus tirou da escravidão. Esse povo começa a andar de qualquer jeito. E aí o que é que acontece? O capítulo 17 até o 21 vai relatar o que? Vai relatar imoralidades, idolatria, vai relatar guerras internas entre eles mesmos, vai relatar uma degradação total. E trazendo, meu querido, para os dias de hoje, veja o que acontece com muitos líderes de congregações, de religiões. Veja o que está acontecendo no meio evangélico, meu querido. São tantos líderes evangélicos aí que estão agora sendo saindo aí às claras nos jornais, nas redes sociais, que eles estavam metidos em fraudes do INSS, estavam lavando dinheiro, né? A gente tem aí uma mulher chamada Damares, que denunciou, tem uma lista, ela deu uma lista, o nome de vários pastores envolvidos, né? De várias congregações evangélicas envolvidas nessa fraude do INSS. Veja, meu querido, como é vergonhoso para a comunidade evangélica nos dias atuais. Líderes que estão ali em cima dos púlpitos, dos altares, ministrando a palavra de Deus, ensinando sobre moralidade, ensinando sobre casamento, sobre honestidade, ensinando como nós devemos caminhar nessa terra, porém, eles não estavam praticando o que estavam ensinando. Porque se eles estivessem praticando
Se eu digo para você, cristão, você que chega a primeira vez dentro de uma congregação e começa ali a participar dos cultos, a vir, a assistir, porque você começa a se sentir bem, você começa a ser, aleluia, bem recebido diante daqueles irmãos mais antigos, mas o pastor, o líder ali, ele está numa vida dupla, ele está metido com falcatrua, com roubo, com morte, com prostituição, e ele tem, muitas das vezes, meu querido, a coragem de subir ao púlpito, usar da palavra de Deus, muitas das vezes para nos exortar, para dizer, olha, você tem que ser assim, você tem que andar desse jeito, mas eles mesmos não vivem o que estão pregando. Veja que Jesus ele vai ter um certo momento ali com os fariseus, né, que ele vai chamar esses fariseus religiosos de hipócritas, porque eles falavam coisas e não viviam, eles colocavam fardo pesado em cima do povo, mas eles mesmos não pregavam aquilo que eles estavam vivendo. E não há uma diferença para esta época aqui, para este século aqui, para esses anos aqui. Nós vemos que nos dias atuais a degradação moral, a corrupção, a fraude, o engano, a falta de temor a Deus, a falta de reverência ao Senhor, ela também está nos dias atuais, irmãos. Estão se usando as pessoas que chegam ali atrás de uma palavra de fé, de uma palavra de consolo, de uma palavra de esperança, estão usando essas pessoas para poder agarinhar dinheiro, fundos, e também usando as instituições evangélicas para quê? Para lavagem de dinheiro, irmão. E Deus, ele não se agrada com isso. Deus, ele não está nesse negócio. Eu quero dizer logo para você, líder evangélico, você que está metido com isso, eu quero dizer para você, meu querido, com toda a tristeza do meu coração, que você não tem o Espírito Santo, que o Espírito que está na sua vida é um espírito de engano, é um espírito de mentira, porque o Espírito de Deus, ele é santo, ele não está metido em roubalheira, ele não está metido em prostituição, ele não está metido nessas coisas do mundo, porque ele é separado. Ele veio para convencer o homem, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas você não tem ainda o Espírito Santo. Sabe por quê, meu querido? Porque você ainda continua na prática do pecado. Você é um hipócrita. Porque você está aí falando e não está vivendo, escondendo as coisas do meio do povo, apenas uma aparência. Talvez você tenha até uma bela aparência física, talvez você seja aquele que está ali em cima de um púlpito hoje, né? Tem aqueles pastores que já se vestem mais esportivamente, mas tem aqueles ainda que são mais tradicionais e que se vestem de terno e gravata, estão ali nos altares dando ensinamento, mas por trás são pessoas fraudulentas, pessoas que têm os seus interesses pessoais, pessoas que não estão se importando com as vidas que estão ali, mas estão levando aquelas pessoas para o inferno, estão levando ensinamento falso, não estão vivendo. Mas Jesus, ele nos alerta, olha, ele diz para a gente ouvir, mas não praticar os que os fariseus praticavam. Jesus exorta. E esta palavra que eu trago aqui, irmão, no canal, não é para te assustar, não é para dizer para você, saia da congregação, deixa para lá. Não, é para que você, ao ouvir a palavra deste homem, que talvez ele seja um pastor enganador, fraudulento, mentiroso, hipócrita, para que você ouça o que ele está falando, mas não pratique as obras más que esses pastores têm praticado, o mau exemplo que eles estão dando. E as pessoas, ao olhar para nós,
que dizemos cristão, evangélico, elas colocam todos dentro de um mesmo balaio, todos dentro de um mesmo saco, como se nós, os membros da igreja, fôssemos nos corromper, estivéssemos ligados a essas coisas. Quero dizer para você, que é um simpatizante da palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, nem todos que estão ali concordam com as atitudes malignas desses pastores. Nem todos que estão ali estão de mãos dadas com esses pastores corruptos. Existem pessoas fiéis a Deus, existem pessoas tementes a Deus dentro das congregações. Porque Deus, quando está olhando, meu querido, Ele não olha para a placa da igreja, mas Ele vê um povo que está ali, e Deus sabe quem é e quem não é. É por isso que Jesus disse para deixar o joio no meio do trigo, porque no momento certo é Deus quem vai dar ordem aos anjos para separar o joio do trigo. E são muitos que estão hoje ali. Quantos estão ali? Você não sabe diferenciar. Mas a palavra de Deus exorta a mim e exorta a você e nos deixa de alerta. Ele diz, olha, pela árvore conhecereis o fruto. É pelo fruto, meu querido, você vai conhecer o seu líder, é pelo fruto. Você vai conhecer o seu irmão, é pelo fruto. Qual o fruto que o teu irmão está dando? Qual o fruto que nós estamos dando? Qual o fruto que eu estou dando? É o fruto da imoralidade, da corrupção, da roubalheira, da fofoca. É esse fruto de se achar melhor do que os outros. Porque Deus, Ele diz que Ele abate o soberbo. Ele levanta o humilde, mas abate aquele que é soberbo, que se acha melhor do que os outros. Ele coloca por terra os arrogantes, aqueles que se acham mais conhecedores da palavra de Deus. E não estão vivendo. Conhecem a Sagrada Escritura, fizeram teologia, são formados, são bacharéis, têm até doutorado, aleluia, na palavra de Deus, são doutores, acham até que são divindades, né? Doutor em divindade, mas não estão vivendo a palavra de Deus. Alguns são formados em outras áreas, mas não estão vivendo a palavra de Deus, estão levando uma multidão para o abismo. Estão envergonhando a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, mas também para mim, que no tempo de Deus, o tempo determinado de Deus, nós, eu, você, vamos dar conta das nossas obras, vamos dar conta daquilo que a gente tem feito, vamos dar conta da nossa caminhada nessa terra. Eu não sei como você tem caminhado aqui, se você tem sido, aleluia, aquele vizinho bom que respeita a casa dos outros. Eu não sei, é Deus quem sabe. Deus sabe do que você tem praticado, feito, às escondidas. Você pode até esconder dos homens, mas dos olhos de Deus você não esconde o que você está fazendo, o que você fez, o que você faz no seu trabalho. Se você rouba o seu patrão, se você engana seu amigo, se você é uma pessoa ainda que está nas drogas, na prostituição, você acha que pode adorar os deuses, mas só existe um Deus, que é Jesus. E Ele diz para mim e para você, sede santo porque eu sou santo. Não, nós não vamos chegar, meu querido, uma perfeição plena como Cristo, mas Ele vai saber se nós queremos ou não entrar no reino dEle, ser fiel a Ele, é pelos nossos esforços, é pela nossa conduta todo dia, é pela nossa oração. Você tem orado a Deus para Deus te transformar, para Deus tirar do teu coração essa soberba de achar de que é melhor do que os outros? Será que você tem pedido a Deus? Muitos têm se prostrado por aí diante de imagens, mas eu quero dizer que você está se prostrando para o Deus errado. Porque Deus, Ele disse na sua palavra, se você lê a Bíblia, eu não sei se você lê a Bíblia, se você tem conhecimento, o mínimo da palavra de Deus, que Deus disse que Ele não é para fazer nenhum tipo de imagem, escultura. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que Ele é Espírito.
Nós não sabemos a forma de como é Deus. E as pessoas constroem, fazem imagem e ficam adorando as imagens, adorando às vezes até o próprio homem, adorando cantor, adorando pregador. Mas a palavra de Deus diz que o único que é digno de ser adorado é Jesus Cristo. Ele sim é o meu, o seu Salvador. Muita gente estão se lameando. Mas a palavra de Deus diz, olha, aquele que é sujo, se suje mais. Mas aquele que está limpo, se limpe mais. Busque a palavra de Deus, vá orando, meu irmão, vá pedindo ali para Deus limpar as suas vestes, para tirar da sua mente os pensamentos estúpidos, os pensamentos imorais, os pensamentos indecentes. Talvez você tenha até envolvimento com pessoas, com crime. Talvez você diga, poxa, eu sou amigo do cara da barra da pesada, eu sou amigo do chefão. Quem é que vai mexer comigo? Deus, irmãos, ele abate a todos eles. Porque o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Deus não quer saber se você é uma autoridade política ou qualquer outra autoridade. Para Deus não importa. Deus é maior do que tudo. E Deus abate. Ele coloca por terra todo aquele é todo. Ele não faz acepção de ninguém. Quando Deus abate o soberbo, pode ser qualquer um, até mesmo os evangélicos, ou até de outras pessoas, de outras religiões, que se acham melhores do que os outros. Quantos estão assim, dentro das suas religiões, achando que ali é melhor, que ali e acolá é melhor. O melhor é Deus. Ele não vem implantar religião. Ele não vem implantar congregações. Ele veio pregar o reino de Deus. E para ir para o reino de Deus, meu querido, nós temos que fazer morrer o velho homem, fazer morrer o eu, o ego, aquilo que domina. Jesus Cristo, ele deu exemplo disso. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele veio a essa terra, ele veio em carne e osso, conviveu durante 3 anos e meio aqui. Ele se humilhou, ele deixou o seu trono de glória para cumprir uma missão de salvar os perdidos. Ele deu a vida por cada um. Mas muitos daqueles que dizem ter confessado a Cristo como Salvador estão por aí dando mau testemunho, sendo um mau exemplo. Hoje, meu amigo pastor, eu quero dizer para você, meu irmão evangélico, não tem como você se esconder dos olhos de Deus, mas também não tem como você se esconder nos dias atuais das suas mazelas. Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje em um mundo, aleluia, informatizado, em um mundo em que a internet está por aí, as redes sociais, e você não tem como ocultar o que você faz. Eu não tenho como ocultar o que eu faço, porque Deus, ele sabe. E se você, meu querido, falhar, as redes sociais vão mostrar quem é você. O que eu digo é, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Nós estamos vivendo, meu querido, desde que Jesus foi assunto ao céu, nós estamos vivendo os eventos de Apocalipse. Talvez as pessoas digam, não, irmão, vamos prestar conta com Deus. Você está preparado para prestar conta com Deus do seu comportamento, da sua vivência, daquilo que você tem vivido aqui na terra, do mau exemplo que você tem sido como ser humano, como cidadão? Você está ciente disso, de que você, nós vamos prestar conta a Deus daquilo que nós estamos fazendo aqui? Pois é, nós vamos dar conta, você vai dar conta, eu vou dar conta. Ninguém está isento aos olhos do Senhor, porque o nosso Deus, ele é amor, mas saiba você também que ele é justiça, e por ele ser um Deus justo, por ele nos amar, ele vai nos cobrar
da forma em que nós andamos nessa terra. E Deus diz para mim e para você: busca o caminho da verdade, busca a vida, busca a retidão, busca andar no caminho de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a única maneira de eu chegar a Deus é através de Jesus. É eu andar no caminho de Jesus. O caminho de Jesus é luz, irmão. No caminho de Jesus não há treva. No caminho de Jesus não há prostituição. No caminho de Jesus não há, aleluia, roubalheira. No caminho de Jesus não há o quê? Mentira. No caminho de Jesus não há fraudulência. No caminho de Jesus não há engano nenhum. Porque é um caminho de vida. É um caminho de luz, é um caminho de retidão. É um caminho da verdade, porque Ele é a pura verdade. Ele é a verdade. E nós só temos vida em Jesus. Ele disse: sou o caminho que conduz ao céu, haja Deus. Ele disse: eu sou a verdade, nele a verdade. Só Jesus é verdadeiro. E ele disse: eu sou a luz que ilumina o mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Quem você tem seguido? Porque se você não tem seguido Jesus, eu quero dizer que você está nas trevas. Mas se você segue a Jesus, você está na luz. E ele diz para mim: me segue, anda na minha luz, anda na minha verdade, anda no meu caminho. Mas para andar nesse caminho que é Cristo, meu querido, nós temos que renunciar o nosso eu, nós temos que renunciar os prazeres da terra, os desejos carnais, nós temos que renunciar o amor ao dinheiro, porque a palavra de Deus diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E quantos estão amando o dinheiro, o poder, e deixando de lado Jesus, e acha que Jesus se contenta apenas com perdão, mas está enganando, roubando pessoas, roubando instituições que pagam pessoas, idosos, fraudando. Como é que pode um homem de Deus, uma mulher de Deus falar de amor? Porque se você fala de amor, você deveria repensar os seus conceitos, de como você tem vivido, de como você tem, o que você tem praticado. E agora eu quero dizer para você que você vai colher o que você plantou, pastor. Você vai colher o que você plantou, pastor. Porque se deixou corromper, deixou seu coração ficar enganado com as coisas dessa terra, com os prazeres, com o poder, com a fama, com o dinheiro. Deixou a verdade, Cristo, de lado, para se emaranhar, para se enlamear, para se sujar no dinheiro. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, continue no caminho de Cristo. Por mais que você não tenha uma vida regalada, por mais que a sua vida esteja difícil, por mais que você não seja uma pessoa próspera materialmente, mas se você está com Deus, se você anda com Deus, se você está com Jesus Cristo todo dia na sua vida, eu quero dizer para você que você é um afortunado, que você é um rico. Veja o que diz aqui Apocalipse, aleluia. Eu estava lendo hoje, aleluia, quando essa mensagem para a igreja em Apocalipse fala das 7 igrejas, e a mensagem, aleluia, uma delas aqui, se eu não me engano, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Veja o que diz a palavra de Deus. Talvez você diga: não, irmão, eu sou miserável, eu sou um pobre. Aleluia. Não, meu querido, você pode não ter dinheiro, uma poupança recheada, uma conta recheada, mas você é rico espiritualmente. Louvado seja Deus. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Aleluia. Veja o que diz a igreja de Esmirna, meu querido irmão.
fala de uma igreja que ela não tinha recursos, mas era rica. Verso 9, Apocalipse capítulo 2 diz assim: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Aleluia. Quantos, meu irmão, nessa época, olha, se dizia judeu, olha, eu sou judeu, porque ser judeu naquela época era algo muito interessante, né? Mas aqui Jesus disse para João, né? Porque essa aqui foi uma carta revelada a João, são sinagogas de Satanás. Esses aí que estão praticando o mal, esses líderes aí que são sinagogas, não tem nada de filho de Deus, são sinagogas de Satanás. Mas para você, meu querido, que se acha que não tem nada, eu sou um crente pobre, você não é pobre, és rico. É o que Deus fala aqui. Conheço as tuas aflições, Deus conhece a minha e a tua aflição. Aleluia, a tua pobreza, Deus conhece a minha e a sua pobreza, a nossa necessidade, mas Ele diz assim, contudo tu és rico. Oh, labassurianda, labai. Não é uma riqueza material, querido, mas é uma riqueza espiritual. Aleluia, que o homem não pode contemplar. Louvado seja Deus. Talvez você não tenha ali uma conta bancária recheada. Talvez você não ande em carros blindados belos. Talvez você seja aquela pessoa que esteja vestindo a mesma roupa do ano passado, mas você é rico em Cristo Jesus. Não se deixe corromper pelas coisas deste mundo. Quantos irmãos estão se corrompendo com a luxúria desse mundo, se deixando se seduzir pelas mazelas desse mundo, a corrupção entrando dentro das congregações, a imoralidade, a falta de temor. As pessoas não têm temor mais a Deus. As pessoas não têm temor a Deus, irmãos. Pelo contrário, elas querem provocar a Deus. Elas querem, olha que nada, que Deus não está na vida desse cara não. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Elas não têm temor a Deus, irmão. Quantos estão aí e não têm temor a Deus e não têm respeito a Deus? Quantos, irmãos? Quantos acham que pode dizer a Senhor, foi só essa vez? Não, meu querido. De Deus ninguém escarnece. Aqueles que usaram o nome de Deus em vão, eles vão dar conta das obras que eles fizeram nessa terra. Todos nós. Amém? Meu querido, essa palavra foi um alerta para mim e para você que é simpatizante da palavra de Deus, para você que é evangélico. Segure na mão do Senhor. Os tempos são difíceis, meu querido, e eu não quero te enganar, pelo contrário, vai piorar cada vez mais. Quando você estiver ouvindo aí de guerra no Oriente, ali na Europa, quando você vê países aí, as pessoas se degradando nos outros mundos, as pessoas matando cristão, quando você vê as pessoas se odiando, se apostatando da fé, talvez aí você diga, Jesus está voltando, e Ele está às portas, Ele está às portas, Ele vem buscar um povo santo. Eu não sei quem é, se é da Assembleia, da Universal, da Presbiteriana, se é católico, eu não sei, mas Ele vem buscar um povo santo. Ele vai separar o joio do trigo, ó. Ele vai tirar o trigo dele, o povo santo que se resguardou, né? Aquele que se vestiu de uma santidade superficial, de se dizer bonzinho, mas as obras que fazia, as ocultas, Deus sabe. E Deus vai cobrar. Vai cobrar de mim, vai cobrar de você. Que possamos buscar ao Senhor com um coração sincero, com um coração no temor e no respeito à palavra de Deus, obedecendo todos os dias, meu querido irmão. É isso que eu desejo para você e sua família. Que Deus te guarde, te abençoe e te livre de todo o mal. Em nome de Jesus,
Que Deus te proteja, que Deus ilumine, aleluia, o seu coração para a palavra. Que você tenha força para perseverar nos momentos de angústia, de aflição. Em nome de Jesus Cristo, meu querido, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você quiser se inscrever no meu canal, se inscreva. Comunidade dos Discípulos, se você quiser deixar o like também, deixe. Você é livre para fazer o que quiser, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.